Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Pronto, fã. O seu nome será usado na história de hoje. Carolina. Idade: 34 anos. Arquiteta. Eu sabia que só tinha macho biruta na internet, mas eu fui tentar com mais um, até porque eu tava mudando a vertente da situação. Antes eu só conversava com árabe, indiano, e aí eram aquelas 2 primeiras semanas de love bomb. Depois eles desapareciam, ou pediam dinheiro, ou queriam que eu colocasse até um lenço preto na cara para não respirar. Isso aí, vocês já sabem o que acontece, e eu fiquei nesse marasmo conversando com homens desse tipo e achando que poderia ter um diferente durante, eu acho que, 1 ano ou mais, perdendo meu tempo, sendo que eu poderia sair na rua e encontrar talvez alguém legal ao vivo. Só que, gente, pra mim, eu não conseguia sair, eu era antissocial, eu gostava da minha casinha, eu gostava do meu quarto, eu gostava dessa coisa de ficar conversando, mas eu percebi também que eu queria ter uma vida real e eu sentia que eu ia namorar e casar com um homem fora do país. Eu não me atraía por brasileiro de jeito nenhum, e quando eu me atraía, sempre vi um defeito muito fora do normal. Resumindo a situação, eu continuei lá no aplicativo, só que eu mudei a localização, que tava uma hora em Dubai, outra hora na Índia, outra hora na Turquia, ou por essas fronteiras aí. Eu resolvi colocar na Europa e eu não obtive sucesso. E eu sei lá por quê, na verdade eu sei. Na época, tava rolando Fórmula 1 e eu tava numa região perto. E aí eu nem sabia que isso estava acontecendo. Comecei a arrastar pro lado, comecei a ver uns moços com uns olhos azul céu lagoa azul, que eles são tão vermelhos, de tão pálido e transparente que eles são, né? Com uns macacão de corrida. Eu falei, meu Deus, o que que... Temos uma nova atração aqui, porque até aí, antes, eu só era atraída por esses caras rústicos, sabe? Aquele com cara de lenhador, uma barba desbeiçada que se você tira a barba, fica com cara de recém-nascido, você sai correndo porque você não reconhece como a mesma pessoa, que tem cara de homem bom mesmo, daqueles selvagem que anda no meio do mato, te pega com uma machadada. Então, te pega pelos cabelos, me chama de lagartixa, essas coisas. E aí, de repente, eu me vi atraída por aqueles que eles tinham uma cara de nerd, né? Eram homens mais discretos, mas eu não sei, um ar meio inglês. Enfim, eram alemães que estavam aqui por causa da Fórmula 1. E aí ele já chegou falando assim, oi, eu trabalho na companhia tal, né, de corrida, e vou ficar aqui, sei lá, 20 dias. Você poderia me mostrar a cidade? Todos falam isso. Ah, antes disso vem o amei o seu sorriso, você é linda e adoro a cor da sua pele ou adoro o seu cabelo. Tudo porque é diferente das branquinhas que tem lá na Europa. E aí, já ficou óbvio que ele só queria algo naquele momento. E eu tava acostumada com aquelas conversas de, vou casar, você é o amor da minha vida, mas que também nunca saía da internet. Eu pensei com os meus cabelos e por que não aproveitar a vida? Então, eu já conversei com esse alemão, consciente de que só seria um lance e que jamais viraria um romance. Gente, até os cílios dele era tipo meio branco assim, sabe? Enfim, só o que restava era o olho, mas era uma coisa hipnotizante. E aí, no comecinho, o Mark fez umas brincadeirinhas, né? Tipo, eu sei falar português, porque todo ano eu venho pra cá pra trabalhar, então eu aprendi. Falei, mas acho muito estranho aprender isso, ainda mais no meio de uma corrida, todo mundo falando rápido, desesperado pras coisas.
E aí, depois, né, que ele falou umas três frases em português, eu falei, nossa, aí ele mandou um áudio em português, ele realmente sabia falar, até porque ele escutou o meu áudio, que eu mandei uma coisa até que bem complexa, falando com ele sobre o clima e o tempo do momento, porque eu sabia que ele não ia entender. E ele entendeu, não só entendeu, como me respondeu com um áudio de 1 minuto. Eu falei, não, então você vai me contar, primeiro, de verdade, por que você aprendeu português, porque não foi na corrida. E ele falou, tá bom, eu te conto. Eu já namorei uma brasileira. Eu namorei uma brasileira por uns 3 anos. Ela ficava indo pra Alemanha, voltando, mas não deu muito certo. E desde então, eu não sei se pode falar essa palavra no YouTube. Sabe quando os caras vão atrás de animal na floresta pra acabar com os animais, né? Caça. Então, sempre que eu falar eu tô falando isso aí, tá? Brasileiras, desde esse momento, porque me apaixonei, né, o fio dental do chá de fio dental delas. Falei, beleza, né, comecei a matutar. Bom, se ele me chamar pra um lugar legal, se ele pagar o transporte, se ele pagar o transporte, se eu ver que é uma diversãozinha, eu vou. E foi exatamente o que ele fez, né? Ele me contou que com a brasileira não tinha dado certo por causa disso de distância, ela queria ficar de uma vez só na Alemanha, mas ele não se sentia seguro para casar e para ter uma família. E eu via que ele tinha muita conexão com a mãe, porque ele também começou a mostrar foto de almoço, de janta que a mãe fazia. Então a mãe era alguma coisa muito importante ali para ele. Já fiquei meio assim, mas não ia levar nada a sério, falei, beleza. Ele me deu lá opções muito boas de sair, disse que o carro vinha me buscar se eu precisava de alguma coisa. Se eu pedisse para ir até no salão, eu acho que ele ia falar, me fala quanto que é, né? E aí eu sempre vi uma fama de alemão pão duro, né? E esse não era não. Resumindo, nós marcamos o primeiro encontro. Nós fomos para um restaurante que ele ficava 24 horas aberto. Então nós conversamos. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia ficar só até umas 11 e ia voltar para casa. Mas a conversa foi boa, ele foi contando de tudo que ele já tinha passado para conseguir chegar no ótimo trabalho que ele tinha hoje. E aí eu falei, meu Deus, são 11 horas, eu preciso ir embora, porque depois não tem transporte, eu acho perigoso voltar de Uber. E ele falou, por que você não fica comigo no meu apartamento? Eu falei, olha... Ai, gente, eu não tinha nada a perder, então eu falei, tá. Eu sabia que ali, né, eu ia fazer tudo que eu queria e ele ia assumir. Só que tem uma coisa importante. Eu tava em uma fase que eu tinha descoberto que eu tinha acabado de saber que eu tinha endometriose profunda. E a minha era na bexiga. E me dava uma ardência ali, né, no canal. E às vezes eu não conseguia ter relação. Às vezes não. Eu nunca tinha tentado, na verdade. Eu tinha medo, né, porque eu fiquei com aquele trauma, aquela aparência da dor e da ardência. E aí eu aceitei isso sem saber como que ia ser essa parte. E eu também não tinha contado nada pra ele. E fui assim na cara e na coragem. E aí, né, a gente tava lá no love e tal. Quando chegou a hora, eu senti, aí eu falei, ele falou, tô machucando, tá acontecendo alguma coisa? E aí eu contei pra ele, e ele falou, não, então, se você não pode, não tem problema, ou você quer que eu tente, você quer que eu vá com carinho. Ele foi super atencioso, e ele levou isso num carinho que eu não senti dor. Tipo, deu incômodo no começo, mas depois foi muito gostoso. Então, trouxe uma segurança pra mim que eu não tinha, que eu tava com medo se eu, sei lá, se eu ia poder ser uma mulher ativa depois de como eu tava. Como era a primeira vez, eu não sabia que isso era tratável, que isso diminuía. E aí, querendo ou não, eu me senti segura e protegida ali com ele. Quando uma mulher se sente assim, vocês já sabem o que acontece, né? O risco de se apaixonar é grande. E ele me tratou muito bem no outro dia, pagou café da manhã, almoço, queria ficar comigo até a noite. Eu que voltei pra casa e a gente começou a trocar e ele falou que ele queria me ver todos os dias que ele pudesse, que estivesse ali trabalhando. E eu aceitei. E o problema foi
na hora dele ir embora, porque ele tava perdidamente apaixonado por mim e eu também, mas a gente fingiu que não e, tipo, fez assim ah, então tá, foi ótimo. Eu lembro como se fosse hoje. E a gente deu um tchau seco, ninguém chorou e nem fez drama nenhum, porque, gente, foram só, sei lá, 15, 20 dias. Eu não queria passar emocionada, eu sei que eles são mais frios, só que eu descobri que eles não são tão mais frios assim, não. Por quê? Ele me mandou mensagem quando ele tava na escala, mandou foto. Quando ele chegou, ele mandou foto. E à noite, ele me mandou um vídeo mostrando o apartamento dele, mostrando a visão que, tipo, eu teria se eu fosse, o que a gente podia fazer no apartamento. Como se, assim, quase que me convidando pra ir pra Alemanha. Eu não entendi muito bem, porque a gente tinha encerrado isso na hora que ele foi embora. E aí, ele começou a me ligar. De manhã, às vezes ele me ligava, falava o que estava fazendo, à noite. Eu via que ele estava querendo manter contato, mas eu não entendia por quê. E eu também respondia porque eu também estava interessada nele. Mas ele tinha deixado claro que não tinha ideia de namorar, de casar, de nada disso. Então eu não queria avançar. E aí ele falava como se um dia eu fosse pra lá, como se um dia a gente fosse ficar juntos. E eu fui meio que distanciando, mas assim, eu só respondia quando ele me mandava. Eu não mandava nada pra ele. Até que chegou um dia eu falei, olha, você tá gastando meu tempo. Você tá falando coisas como se a gente fosse um casal. Você tá querendo namorar? Tá querendo dar continuidade? Ah, não sei, porque o meu trabalho, não sei como é que vai ser. Eu falei, bom, então é melhor a gente parar. Aí ele deu uma desculpa de que tinha que entrar numa reunião e depois a gente conversava. Nisso ele foi viajar para outros lugares a trabalho, né? Porque esse trabalho, cada hora corrida em um lugar. E aí nisso, gente, ele ia me mostrando os lugares e continuou a conexão. Eu tive que dar um corte nele. O que que eu fiz? Eu parei um pouco de responder, ele me perguntou o que estava acontecendo. Eu falei, olha, você não quer nada sério, então não tem por que a gente ficar nisso, porque um tá se conectando com o outro e não vai dar nada. Ele ficou quieto, não respondeu nada por uma semana. Eu acho que passou, na verdade, não foi uma semana, foi tipo um mês. E aí, eu acordei com uns 10 áudios dele. Quando eu liguei os áudios, era uma coisa assim. Os áudios tinham uma voz dele falando: Slibedish, come here. Slibedish, esquerdsklausvis, ebasquescause. Meu Deus, ele tá falando em alemão. Aí clicava no outro, não era. Eu falei, mas ele vai falar tudo em alemão, não vai traduzir pra mim? Será que ele mandou esses áudios? Era pra outra pessoa, ele mandou errado? Chegaram pra mim, acho que era o que, umas 4 horas, 3 horas da manhã. Eu só fui ver no outro dia. E aí eu fiquei imóvel de responder, porque eu não entendi o que tinha acontecido e pensei, bom, ele vai entrar em contato comigo. E aí no outro dia ele veio. Me desculpa. Mil desculpas. Eu tô querendo fazer uma chamada de vídeo pra conversar com você, mas eu vou chorar. E eu não quero chorar na sua frente porque eu não tenho intimidade pra isso. Mas acontece que eu tô perdidamente apaixonado por você. E nesses áudios eu falo tudo o que eu tô passando esses dias e tudo que eu senti desde que eu saí de perto de você. Porque eu acordo pensando em você, eu durmo pensando em você, eu sonho com você. No trabalho eu estou fazendo coisas erradas porque eu penso em você. E eu destrambelhei a mandar esses áudios porque ontem eu saí com os meus amigos, bebi muito e criei coragem de soltar tudo aquilo que eu queria falar. Eu não queria falar isso, eu ia guardar pra sempre, porque eu tenho muita insegurança de casar, de não dar certo, de eu arranjar mais problemas pra minha vida. Mas você, em menos de 20 dias, conseguiu fazer com que eu mudasse isso na minha cabeça. Agora eu sinto que eu preciso estar do seu lado, eternamente. Porque senão eu não vou ter sossego no meu coração, na minha cabeça, no meu equilíbrio, na minha vida. E você tem que aceitar ficar comigo. Não me interessa todas as questões que você tem. E ele falou dessas questões porque eu sei que na Alemanha você tem que aprender alemão para ficar lá, tem prova, tem um monte de coisa que eu não tava afim de passar, assim, sabe? Eu era muito bloqueada para essas coisas de mudar, do novo.
E ele falou que ia me ajudar, que pagava curso, mas que ele queria casar comigo, não era nem namorar. Um cara que falou que já não tinha isso na cabeça nunca. Tanto que ele ficou 3 meses com uma brasileira e nada funcionou, mas que comigo ele tinha certeza, ele queria ter filhos. E aí começou a mandar foto de filhos. Tava na época do Natal, gente, aí ele mandava decoração de Natal, que ele queria que a gente fizesse juntos. Olha, eu sei que foi um envolvimento todo, que no começo eu neguei, mas ele ainda veio mais três vezes para o Brasil. Fez de tudo por mim, na minha casa, que eu precisava de dinheiro, de reformar, tudo. Até eu falar, tá bom, agora eu confio em você e a gente vai casar e vai ficar junto e eu vou pra Alemanha. Tanto que quando eu fui, eu já tava meio que arranhando o alemão. Porque ele pagou curso, ele conversava comigo, ele mandava frases diárias pra eu pronunciar, pra eu decorar, falava na chamada de vídeo. Enfim, quando eu vi, eu tava casada. E esse tempo todo, ele foi um homem normal. Eu não sei muito bem o que o papelzinho do casamento faz na cabeça de uns. Eu acho que eles entendem que aí você é propriedade deles e agora eles podem agir como eles bem entenderem. Em menos de 6 meses de casados, ele começou a ficar triste, chorão, não querer comer, mal. E eu perguntei o que estava acontecendo. Ele me disse que é porque quando ele ia viajar, ou sabia que ia viajar, que eu não poderia ir com ele, ele ficava mal porque ele queria estar mais comigo. Porque ele queria construir a família, ter filhos, e com esse trabalho dele não daria. Mas foi esse trabalho que ele se dedicou a vida inteira. E como que ele iria mudar isso agora? E ele estava mal por isso. E eu disse que tudo bem, fases são fases, a gente ia conseguir se encontrar. Eu também estava procurando algum tipo de trabalho para ajudar ele. E aí, ele não queria que eu trabalhasse. E ele queria resolver isso sozinho. E se ele não conseguia ou dava alguma coisa errada, ele tinha surtos de gritar, de ficar muito bravo e de querer soltar isso em algum lugar, mas não conseguia. Quando eu via, tava dormindo ou tava muito quieto, paralisado, olhando para a parede do nada. E eu achava isso estranho. Até que um dia ele disse que chegou com a ideia de que a família dele tinha algumas construções em uma ilha bem separada, assim, bem distante. Algumas pessoas nem tinham tanto conhecimento dessa ilha que fica na Alemanha, que a família dele tinha construções lá, que precisava de alguém para cuidar e que lá ele ia conseguir lucrar com um tipo de serviço de imóveis e tal da família. Ele não me explicou muito bem como era esse trabalho, mas que ele receberia o que ele estava recebendo hoje e que por ser, tipo, um lugar assim, né, mais interior, ia ser um bom lugar para se cuidar, para cuidar do nosso filho, se a gente tivesse, para aposentar. Eu não conhecia a ilha, mas eu estava casada com aquele homem e eu resolvi, então, ir. Gente, essa ilha, ela era um pouco diferente da parte moderna da Alemanha. Eu não sei se eu posso falar aqui que era uma seita, mas tinha rituais, né? Tinham costumes culturais, né? Desde da hora do café da manhã até alguns festivais. Me parecia tudo muito normal. A maioria, né, totalmente religiosa, falando de Deus. Estranho, quando ele chegou lá, ele mudou na parte das nossas relações. Então, assim, eu tinha uma liberdade maior quando eu não tava nessa ilha. Nessa ilha, ele queria que eu realmente ficasse em casa e só saísse com a observação dele, com ele do lado, de repente no telefone, na chamada de vídeo. Ele disse que não confiava muito nas pessoas em volta. Eu me sentia, assim, um pouco, né, perdida. Ele disse que era porque eu era turista, não tinha muito entendimento, com o tempo eu ia me acostumar. Mas dava uma ideia de uma coisa meio macabra. E ele mudou o comportamento de se relacionar comigo. Ele ficou mais safadinho nessa ilha. Tanto que um dia ele fez uma coisa que eu não acreditei. Ele chegou com
Chegou e falou, ah, vou te levar num lugar tal. Eu falei, tá bom. E aí tinha uma torta na parte de trás do carro. E ele tava com cuidado com essa torta, que não podia derrubar, que não podia desfazer. Eu entendi que era pra gente comer mais tarde à noite. Quando a gente chegou à noite em casa, ele veio pra cima de mim e tal, e falou assim, pega a torta. E aí eu falei, mas a gente tá se beijando, achei que a gente ia continuar, você quer comer a torta agora? Ele, não, eu quero que você sente na torta. Gente, falei, sentar na torta? Porque a torta tava com uma cara de ser tão gostosa. Não, eu quero que você sente, porque aí sim eu vou comer. Ele nunca tinha me pedido nada assim. Mas até aí, gente, tá, o desejo dele, não achei tão sinistro assim pra eu me preocupar, pra ser uma bandeira vermelha, essa coisa. Não achei. Eu fiz. Eu sentei na torta, ele comeu a torta, depois comeu, foi essa coisa. Foi diferente. Mas eu gostei. Assim, mas assim, né? Ele limpou tudo em mim. Foi, né? Foi prazeroso. Só que a partir disso, ele começou aos pouquinhos colocar coisas que ele queria fazer comigo. E já eram umas coisas mais fortes pro lado de sabe? Não vou conseguir falar essa palavra aqui. Aquele povo que gosta das velas, de amarrar, de dar uns tá, essas coisas, né? Mas não era a parte super cruel, pesada, não. Era umas coisas tipo um tapinha, não dói, né? Dá uma amarradinha ali, mas assim, coisa de segundos e solta só uma mão. Não era nada muito, entendeu? Então eu tava levando por isso. Até que eu não sabia que uma vez no ano, no dia 5 de dezembro, essa ilha tinha um dos piores rituais que eu já escutei no mundo e que era praticado em cima de mulheres. Alguém aqui já ouviu falar do filme? Eu acho que é 21 Noites ou alguma coisa assim. É um filme aonde do nada fica-se escuro por vários dias. E nesses dias, todas as pessoas são liberadas para fazer aquele pior desejo que ela tem dentro delas, desde assaltar até acabar com a vida de pessoas. E aí solta um alarme e isso começa a acontecer. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque essa ilha tinha um ritual no dia 5 de dezembro contra mulheres que eu jamais poderia imaginar, e o pior, eu jamais poderia entender que o meu marido estava envolvido nisso. Ele me contou que era um festival onde liberavam todos os homens do lugar pra cá mulheres. Eu arregalei os olhos e falei, quê? Ele falou, não, calma, é uma brincadeira. Desde de pequeno, né, as mulheres, tá todo mundo acostumado, porque é como se fosse pega-pega, entendeu? As mulheres saem correndo, os homens saem atrás, só que os homens se vestem com umas máscaras de animal e tal. Tem uns chifres de vaca que eles vão atrás, ah, vou te pegar. E eu não entendia nenhum significado que ele queria passar que era uma coisa de para que as mulheres entendessem que os homens dominam. Eu sei que ele começou a falar, nada batia, nada fazia sentido. E eu tava com medo dessa situação, mas ele disse que ia me levar para conhecer. Ele não me falou que eu ia participar, porque chegou no dia eu participei. E primeiro que não era todo mundo que participava. Tinham sim os homens conscientes que não participavam disso. Mas ele era um dos que participava e de que foi atrás de mim com um chifre. Vocês acreditem ou não. E eu achei que na hora que ele chegasse comigo em mim, acabou, te peguei. Não. Ele vinha pra bar com o chifre. E era só na região da poupança. E alguns comentavam que era uma brincadeirinha, só de leve. Mas não foi. Foi com força. Parecia que o objetivo era que quanto mais
você imobilizasse a mulher, quanto mais dias ela ficasse com aquilo, paralisada, sem conseguir andar, com dor, mas eles estavam satisfeitos. Eles tinham alcançado o objetivo. Na verdade, isso vinha de muito tempo atrás. Quando os homens saíam para caçar animais, demoravam muito tempo. E quando eles voltavam, as mulheres já tinham dominado toda a região, já estavam trabalhando, já estavam com um lucro maior do que eles. E aí eles queriam dominar aquilo de novo. Então eles expandiam as mulheres com esses chifres para que elas entendessem que o poder, a força e o domínio era do homem, do macho. Isso eu só fui descobrir depois. Tinham mulheres que não conseguiam andar. Tinham algumas que era só brincadeira, sim. Mas tinham outras que passavam por outras coisas. Além dessa questão de não conseguir levantar do chão pelo modo que se era spam. Isso é real, tá, gente? Eu vou deixar na descrição aqui do canal, no primeiro comentário. O comentário fixado é o primeiro comentário que aparece. Eu vou deixar link. Porque as pessoas costumam falar que as histórias da Leca são mirabolantes, né? Então vai ficar o link aqui. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. E jamais poderia conectar que isso seria o início de um terror. Por quê? Eu fiquei com uma dorzinha ali, não foi nada demais. Mas isso se juntava ao prazer, que lembra que ele gostava das coisas sad, da vela, de amarrar, né? Já vinha daí. E eu não sabia que ele teria a paciência de, em ano a ano, usar esse dia como algo para me ameaçar. Porque se uma mulher não confiasse no seu parceiro, era melhor que ela não ficasse nessa ilha. Porque se o parceiro não defendesse, não deixasse ela em casa, ele entregaria ela para esses homens que faziam isso sem dó, sem parar, sem medo, de uma forma muito cruel. Então, querendo ou não, eu estava ali controlada por uma ameaça de um dia, o ano inteiro. Porque no segundo ano, essa coisa com o chifre foi mais forte e ele começou a, depois disso, já querer a ter relações comigo e também me deixar com dor de outras formas, né? Lembra da vela, do amarrar, do sadomasoquismo? Então, eu virava um robô, uma mulher submissa, a fazer tudo como ele queria, com medo desse dia. Até não pensar em me divorciar, não procurar sobre isso, porque se eu não conseguisse fugir dali, o resultado no dia 5 de dezembro ia ser maior. Só que no terceiro ano, gente, ó, o primeiro ano eu já achei absurdo, eu não conseguia sair. No segundo ano, eu fiquei imobilizada. E eu vi mulheres que estavam sendo imobilizadas não só para sofrer isso, mas também para serem invadidas. Então, eu fiquei com medo, ou eu corria atrás de sair, ou o que eu iria fazer. E foi mais forte para mim na segunda vez, porque eu tentei fugir disso. E ele percebeu. Vocês acham que eu ia conseguir fugir como? De uma ilha? Onde a maioria ouvia a palavra do meu marido porque faziam igual. Como que eu ia sair dessa ilha? É óbvio que eu não fugi, eu não consegui sair. Eu passei por isso, até um dia dele se sentir totalmente confiante e a ponto de querer ir para outros lugares fora da ilha comigo. Porque ele já entendia que ali ele tinha um domínio de que eu já não... Entendeu? Para eu explicar para vocês, eu cheguei um momento a arrastar as pernas de tanto que foi ali, entendeu? Não tinha força para levantar a parte de trás das pernas. Um belo dia ele resolveu, então, de que ele iria visitar outra parte da família, que iria para outra parte da Alemanha. E que ele achava que ali
Ele podia me deixar andar livremente, porque eu sabia que qualquer um iria me pegar, entregar para ele e ele fazer o que ele quisesse. Só que fora da ilha não era bem assim. A autoconfiança dele estava muito grande. Vocês podem imaginar que assim que ele me tirou da ilha, no primeiro momento que eu vi uma distância dele, eu corri. Mas eu corri e pedindo ajuda. E lá, gente, a Alemanha, as pessoas escutaram. Existem, apesar de nem sempre funcionar, tem regras. Diferente de uma ilha, de você ficar em uma ilha mais isolada. Então, eu não sei nem quem foi. Era um casal, foi o primeiro casal que eu vi. Que eu saí, eu falei que eu não queria ficar mais com ele, não expliquei porquê, mas que eles precisavam me ajudar. E foi daí, gente, que eu consegui sair desse homem. Mesmo assim, ainda foi se visto como um ritual tranquilo. Algumas mulheres respondiam que não era nada muito forte, elas estão acostumadas com isso desde que nasceram. Então que não era uma batidinha muito forte, que era só uma simulação, que imagina, que se tinha alguém isso era muito isolado e ninguém sabia. Então mesmo eu contando, ainda ficou-se como se ele não tivesse feito nada muito assim. Mas as marcas em mim mostravam outra coisa. E o que importou para mim foi conseguir me divorciar desse homem e voltar para o Brasil, aos poucos, com a economia que eu tinha no Brasil e que ele nunca soube que eu tinha. Eu nunca falei do dinheiro que eu tinha, porque senão, com certeza ele teria retirado. Eu só queria deixar aqui um recado para vocês, que não vá com nenhum homem para um lugar isolado, mesmo que o país seja seguro, essa coisa de ilha, de uma vila distante, não façam isso, porque é impossível fugir. Eu agradeço até hoje pela sorte que eu tive. Gente, tô contando, hoje é 6 de dezembro, tá? Guardei isso pra contar perto, porque eu sabia que iriam ter notícias, que apareceriam alguma coisa sobre. E, coincidentemente ou não, eu vi ontem que parece que a Alemanha correu atrás disso. Eu não sei se já bateram o martelo ou não de cancelar esse tipo de ritual. Se eu achar alguma coisa, eu vou deixar o link também aqui no comentário fixado do vídeo, tá? O nome da ilha também vou deixar no comentário fixado do vídeo. Isso acontece. Tomem cuidado. Não só nessa ilha, gente. Tem história aqui de ilha na Noruega. Enfim, lugares isolados em qualquer país. O homem, pela força e ainda pelo controle que o homem tem na sociedade, com certeza vai fazer o que quiser com você. Então fique alerta. Deixem as reflexões nos comentários e até a próxima história do canal.